Oi, galera! Beijo em todos vocês. Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos retomar o assunto da última aula, quando nós falamos sobre outros sinais de pontuação, certo? Então, peço para vocês que vocês peguem o livro de linguagem, abram na página 77, porque a nossa tarefa era ler um texto e a partir dele responder a 3 perguntas sobre o assunto sinais de pontuação, onde a tia Andréia acrescentou o quê? Ponto e vírgula, parênteses e aspas. Estão lembrados? Então vamos lá. Página 77. Eu vou ler e vocês aí em casa lendo também junto comigo, acompanhando o texto. Combinado? Então vamos lá. Página 77. Abaixando a cabeça e cantando, e que tinha também de vir beijando todas as flores que encontrasse pelo caminho, zumbem, zumbem, zumbem. Mas o tico-tico não abaixou a cabeça, nem cantou quando ouviu a trovoada roncar, nem beijou as flores. Quando ele veio chegando, os passarinhos foram se encontrar com ele e perguntaram o nome da fruta. Com ar de bobo, ele não soube responder nem o nome da fruta, nem nada. Quanto mais os outros passarinhos perguntavam, mais atrapalhado ele ficava com aquela algazarra. Afinal, pousou no chão e veio vindo cambaleando e mancando. Página 78, continuação. Então os outros disseram: ora, o tico-tico é um bobo. Vamos mandar ao céu o beija-flor. Nesse tempo, o beija-flor ainda não tinha tal nome. Eles o chamaram assim: vem cá, amiguinho, vem cá. Você, que é tão vivo e tão ligeiro, vai saber de Nosso Senhor como é que se chama aquela fruta e se ela é de comer. O beija-flor foi. Bem, esse é um texto da Henriqueta Lisboa, Lendas, Contos e Fábulas Populares. E aí, a tarefa de vocês era, com base nesse texto, responder as perguntas da página 78 do livro de linguagem. Então, página 78, linguagens. Então, vamos lá. A primeira questão dizia o seguinte: no primeiro parágrafo, por que a onomatopeia zubem, zubem, zubem foi empregada entre aspas? Bem, primeiro é bom nós retomarmos o conceito de onomatopeia. Estão lembrados? Onomatopeia é uma figura de linguagem que procura imitar um som através de um fonema ou de uma palavra, né? Por exemplo, quando faz esse zumbem, zumbem que nós vimos aqui no texto, está procurando imitar o quê? Muito bem. O som empregado, né, por aquele inseto. Quando nós lemos em algum livro, toque, toque, né? Toque, toque, toque. Esse toque, toque, toque é uma onomatopeia. Está reproduzindo o som de quando se bate a porta. Então, onomatopeia é isso, ok? Imitar um som com um fonema ou uma palavra. Então, nesse caso aí, foi usada entre aspas. Por quê? Lembra que nós vimos que as aspas elas eram usadas com 3 finalidades? Então, nesse caso aí, seria o quê? Para reproduzir o som que quem fazia? O tico-tico fazia, tá? Então, 78, número 1, a aspas foi empregada nesse caso
para reproduzir o som que o tico-tico fazia. Né? Zumbem, 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 entre aspas, reproduziu o som do tico-tico. Já na questão número 2, dizia-se o seguinte: no final do quarto parágrafo do texto que eu acabei de ler com vocês, a frase, abre aspas, nesse tempo o beija-flor ainda não tinha tal nome, fecha aspas, está entre parênteses. Por quê? Tá bem no finalzinho aqui do texto, ó. Nesse tempo, o beija-flor ainda não tinha tal nome, está entre parênteses. Por quê? Lembram do parênteses para introduzir uma informação que? Uma informação essencial, importante? Não, uma informação adicional. Então, foi usado por quê? Porque ela consiste em uma informação complementar, não essencial, dada pelo narrador, certo? Então, vamos lá. No final do quarto parágrafo, questão 2, a frase, nesse tempo o beija-flor ainda não tinha tal nome, está entre parênteses. Por quê? Porque ela consiste, ou seja, porque essa informação que está entre parênteses, né? Porque ela consiste em uma informação o quê? Complementar, ou seja, não essencial, certo? Lembra que nós falamos que quando nós queremos acrescentar uma informação, mas essa informação, se ela for subtraída do texto, ela não vai prejudicar o entendimento, o sentido dele, nós dizemos que é uma informação complementar, não essencial. Então, nesse caso aqui, a 2 é por isso, tá? Por isso que está entre parênteses essa informação. Nesse tempo, o beija-flor ainda não tinha tal nome. Isso não tinha importância dentro desse texto, tá? Se nós eliminássemos essa informação, ela não iria comprometer o entendimento do texto, certo? Então vamos agora para a terceira questão, que é a última questão da página 78. Vamos lá. Prontinho. Página 78, exercício 3, linguagens. Bem, a questão 3 traz para a gente a seguinte situação. No penúltimo parágrafo, foi empregado o ponto e vírgula. Imagine a frase com vírgula no lugar desse sinal. Imagine que então não houvesse o ponto e vírgula, só a vírgula. Qual é o papel do ponto e vírgula nessa frase? Bem, no penúltimo parágrafo, então seria esse parágrafo aqui. Vem cá, vírgula, amiguinho, vírgula, vem cá, ponto e vírgula. Você, vírgula, que é tão vivo e tão ligeiro, vírgula, vai saber do nosso Senhor como é que se chama aquela fruta e se ela é de comer. Bem, gente, empregou-se ali no caso o ponto e vírgula para evitar que a frase ficasse o quê? Confusa, porque aí nós temos um período, né, uma frase bem longa. Então nós vimos que em se tratando de frases mais extensas, né, para que a gente possa dividi-la e organizá-la nessas partes maiores, e que ela continue sendo uma informação clara
nós precisamos usar o ponto e vírgula, ao invés de só vírgula, né? Então, qual o papel do ponto e vírgula nessa frase, então? Ela evitou que a frase ficasse confusa, pois é uma frase longa e tem muitas vírgulas. O ponto e vírgula separa o chamado ao beija-flor e o pedido que é feito a ele. Primeiro, vem cá, amiguinho, vem cá, ponto e vírgula. Chamou-se o beija-flor. Logo após, foi feito um pedido para ele, depois do ponto e vírgula. Você, que é tão vivo e tão ligeiro, vai saber do nosso Senhor como é que se chama aquela fruta e se ela é de comer. Então, vocês podem observar aqui que é uma frase muito extensa. Uma parte dela chama-se o beija-flor e na outra faz um pedido a ele. Então, para organizar, para dividir de forma organizada e manter-se o entendimento da mensagem, usou-se o ponto e vírgula, ok? Então, vamos lá. Qual é o papel do ponto e vírgula? Ele evita que a frase fique confusa. Pois ela é longa e já tem muitas vírgulas, né? Nesse caso aqui, o ponto e vírgula separou dois momentos desse parágrafo, né? O ponto e vírgula separa, então, aí no caso, separa o chamado ao beija-flor ao mesmo tempo que separa que o pedido que foi feito a ele. Correto? Então, com relação a esse texto, a gente conseguiu compreender o uso dos sinais, né? De ponto e vírgula, parênteses e aspas presentes nesse texto, certo? Bem, mas nós vamos dar continuidade a esse assunto agora na nossa aula de português, ainda sobre outros sinais de pontuação. Então, para isso, eu trouxe para a nossa aula de hoje um outro texto. A princípio, eu vou ler com vocês esse texto e nós vamos fazer uma análise juntos, uma análise inicial. E depois, a partir daí, eu vou propor uma tarefa para que vocês façam, para que a gente possa fixar esses outros sinais de pontuação. Combinado? Então, deixa eu apagar aqui o nosso quadro, para que eu apresente o texto que nós vamos trabalhar agora na nossa aula de português, ainda falando sobre esses outros sinais de pontuação. Bem, agora eu peço a vocês que peguem a gramática de vocês, isso, a gramática, e abram lá na página 250. Eu vou anotar aqui no quadro para vocês. Mas agora vamos trabalhar com a gramática. Isso. Página 250, onde nós ainda vamos falar um pouquinho mais sobre esses outros sinais de pontuação. Correto? Então, vamos lá. Página 250. Nós temos um texto, eu vou ler esse texto, eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura junto comigo, tá? Vamos tentar, mesmo vocês aí do outro lado, fazer uma leitura em voz alta, para que a gente possa trabalhar a entonação,
né, dessa leitura, para que a gente possa exercitar essa nossa leitura. Então vamos lá. 250. Faraós, pirâmides, desertos e hieróglifos. O Egito Antigo é fascinante. Mas de tudo relacionado a ele, do que eu mais gosto são as histórias. Recentemente, Cláudia Beltrão, historiadora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, me contou uma muito interessante sobre a pena de Maat. Quer conhecê-la também? Bem, no Egito Antigo, Maat era uma deusa que representava o conceito de verdade e justiça. Quando uma pessoa morria, havia um julgamento individual. O morto comparecia perante Thoth, um deus que tinha a função de mensageiro. Diante de Thoth e do morto era posta uma balança. Em um dos pratos da balança era colocado o coração do morto. No outro, a pena de Maat. Se o coração pesasse mais do que a pena, o morto era considerado indigno. Então, a possibilidade de viver a vida além túmulo era interditada a ele. Conta Cláudia. Já se o coração fosse puro, a pena de Maat pesaria mais do que o coração, e o morto, em sua parte imaterial, viveria para sempre. A pena de Maat era algo que os vivos não viam, mas acreditavam nela. Ao lado, vocês podem acompanhar, vocês têm uma imagem aqui, uma representação da deusa Maat em um papiro do Egito Antigo, né? Ela segurando o papiro. E aqui faz uma menção a uma palavra utilizada bem no início do texto, hieróglifos. O que eram isso? Era o nome dos caracteres da escrita usada pelos antigos egípcios e que representavam ideias, palavras ou letras pela imitação do objeto, de plantas, de animais, que nós também já estudamos isso em sala de aula. Estão lembrados? Bem, então agora nós vamos trabalhar juntos, nós vamos fazer juntinhos os exercícios 1 e 2, tá? Juntos, para só depois a tia Andréia orientar vocês em relação ao exercício de fixação sobre esses sinais de pontuação. Então vamos lá. Bem, ainda na página 250, no exercício 1, ele pergunta assim: qual a finalidade do texto? Então nós temos aí 4 opções para a finalidade desse texto que nós acabamos de ler. A primeira, narrar uma história do Egito Antigo. A segunda, contar sobre um faraó. A terceira, informar sobre faraós, pirâmides, desertos e hieróglifos. Ou contar sobre a deusa egípcia Maat. Bem, se nós analisarmos com bastante atenção, o texto, ele não foca só num assunto. Ele não vai falar aqui só sobre faraó, nem só sobre a deusa Maat, nem só a questão dos hieróglifos. Então, ele é mais amplo. Então, qual seria a resposta correta? Narrar uma história do Egito Antigo. Muito bem. Então, seria narrar uma história do Egito Antigo. Ele é bem mais amplo, né? Ele entra falando sobre a questão dos deuses no Egito Antigo, e aí ele destaca um deus, outro. Então, ele é bem mais abrangente. Bem,
Lá na página 251, vou dividir aqui o nosso quadro, 251, nós temos no exercício 2 uma frase. Então, nós vamos reler essa frase para que a gente possa observar o emprego, o uso da vírgula nela, combinado? Então, a frase é essa aqui. Faraós, vírgula, pirâmides, vírgula, desertos, vírgula, hieróglifos, etc, né? Continua. Bem, aí logo abaixo tem uma pergunta. Nessa frase aqui, faraós, vírgula, pirâmides, vírgula, desertos, vírgula, hieróglifos, as vírgulas aparecem, né? As vírgulas, no caso, desculpa, separam. Separam o quê? Aí a gente tem duas opções. Separam uma locução adverbial ou separa uma enumeração de palavras. Bem, nós temos duas situações aqui. Nós usamos a vírgula aqui, então, para quê? Para separar o quê? Uma locução adverbial ou uma enumeração de palavras? Bem, nesse caso, é importante a gente retomar primeiro o que seria uma locução adverbial, antes da gente decidir que situação é essa aqui, certo? Então, a locução adverbial é um conjunto de duas ou mais palavras que juntas elas vão atuar alterando o sentido de um verbo, de um adjetivo. Por exemplo, quando eu digo assim, o livro está à esquerda do computador. Esse à esquerda é o quê? É o lugar, né? O lugar que ele está. Então, ele está acompanhando o verbo estar, dizendo que está à esquerda. Então, está alterando o sentido, o modo, né? Está modificando esse verbo estar, dizendo que está à direita. Nesse caso aqui, nós temos um conjunto de duas ou mais palavras modificando algum verbo? Bem, primeiro que a gente aqui não identifica nenhum verbo, né? Faraós, pirâmides, desertos e hieróglifos. A gente já viu que não tem verbo, então não pode ser advérbio. Ou seja, uma palavra que acompanha o verbo, modificando. Então, não tem. Então, nós temos o quê? Uma enumeração de palavras, uma sequência de palavras que foram separadas por vírgula. Então, nesse caso aqui, a utilização da vírgula seria para separar uma enumeração de palavras, ok? E não de uma locução adverbial, porque aqui eu não tenho um conjunto de duas ou mais palavras modificando um verbo, tá? Não tem nem verbo aqui para ser modificado. Combinado? Ok. Então, vou para a letra B. A número 2, letra B, agora tem uma outra frase. Nós vamos analisar juntos agora. Vamos lá. Nós temos agora a seguinte frase. No Egito Antigo, vírgula, Mate era uma deusa. Bem, então nós temos essa frase, no Egito Antigo, vírgula, Mate era uma deusa. E nós temos duas possibilidades, duas sugestões que vocês vão marcar aquela que é correta em relação ao uso da vírgula, tá? Então aqui diz que nessa frase a vírgula separa o restante da frase
uma locução adverbial. Nessa frase, a vírgula separa do restante da frase uma locução adverbial ou uma enumeração, ou uma enumeração de palavras. Bem, enumeração de palavras nós vimos no exemplo anterior. Vamos ver nesse caso? No Egito Antigo, vírgula, Mate era uma deusa. Enumeração de palavras, eu tenho uma enumeração de palavras. Para que tivesse uma enumeração de palavras, eu teria que ter até mais vírgulas, separando essas várias palavras. Isso não acontece. Então, aqui, separando uma locução adverbial. Por quê? Mate era uma deusa. Esse era. No Egito Antigo, nós estamos usando a vírgula aqui para separar essa locução adverbial de lugar, tá? Mate era uma deusa no Egito Antigo, tá? Então, aqui seria uma locução adverbial, porque aqui eu não tenho uma enumeração de palavras, mas eu tenho o quê? Uma vírgula que separa do restante da frase uma locução adverbial. A vírgula aqui está separando essa locução do restante da frase. Mate era uma deusa no Egito Antigo, né? Uma palavra que está modificando o verbo, nesse caso atribuindo para ele circunstâncias de lugar, tá? Por isso que é uma locução adverbial. Bem, nós ainda temos na questão 2 a letra C, que essa aqui foi a letra B. Vamos analisar a letra C agora? Então, vamos lá. Exercício 2, letra C. Nós temos aí uma outra frase a ser analisada. Então, vamos lá. A pena de mate era algo que os vivos não viam, vírgula, mas acreditavam nela. Bem, essa é uma outra frase onde nós podemos observar o uso da vírgula aqui, ó. A pena de mate era algo que os vivos não viam, mas esse mas aqui vocês podem ver que é M-A-S, é de porém, entretanto, tá? Não é com I. O I é de adicionar, de acrescentar, de adição mesmo. Aqui não, é mas, porém. Então, a pena de mate era algo que os vivos não viam, mas acreditavam nela. Então, nessa frase, a vírgula separa o quê? Nós temos aqui duas opções. A primeira, a vírgula separa a frase em duas partes iguais. Ou a vírgula separa a frase, nessa frase a vírgula separa a palavra mas da parte inicial da frase. Bem, vamos observar cada uma das opções. Nessa frase,
a vírgula separa a frase em duas partes iguais? Bem, nós temos duas partes aqui iguais. A pena de mate era algo que os vivos não viam, mas acreditavam nela. Não são duas partes iguais, né? Essa é uma parte, essa é outra. Essa até complementa, né, o comportamento que os vivos tinham em relação à pena de mate, mas são frases distintas. A palavra mas, no caso aqui a vírgula separa a palavra mas da parte inicial da frase? Sim, essa é a parte inicial e aqui tem o mais. Então, o que nós podemos concluir aqui? Que a vírgula em uma frase pode ser usada antes da palavra mas. Então, todas as vezes que nós utilizarmos a palavra mas, antes dela nós usamos a vírgula. Então, aqui seria a segunda opção, ok? Então, vocês, por favor, vocês podem, até com marca-texto de vocês, né, ressaltar aqui na página 251 esse quadrinho. A vírgula em uma frase pode ser usada para separar os termos de uma enumeração, como nós vimos no primeiro caso, né? Faraós, vírgula, pirâmides, vírgulas, deserto, vírgulas, hieróglifos, né? Separou ali uma sequência, uma enumeração de palavras. Para separar o advérbio ou a locução adverbial no início da frase, ou seja, para o advérbio, né? Uma palavra que vai modificar o verbo, né? Ela vai dar circunstância, por exemplo, de tempo, de modo, de lugar. Quando eu digo o aluno fala calmamente, né? O verbo é fala. Quando eu digo que é calmamente, eu estou o quê? Modificando o meu verbo. Eu estou dizendo o modo que ele fala. Então, isso é um advérbio. Então, para separar advérbio ou locução adverbial no início da frase. Já a locução, como eu falei, era o conjunto quê? De duas ou mais palavras, que também o que vai fazer? Vai atuar alterando o sentido do verbo, do adjetivo, ok? Quando eu digo assim, o livro está, como eu já tinha dito assim anteriormente esse exemplo, o livro está à esquerda do computador. O verbo é estar. Quando eu digo à esquerda, eu estou alterando, eu estou modificando, eu estou criando uma circunstância para esse verbo estar. À esquerda, então, é de lugar, né? Mas poderiam ser de outras formas, de tempo, de negação, de causa, de afirmação, de oposição e aí por diante. E antes da palavra mas. Então, palavra mas, sabemos que antes o uso da vírgula. Nesse caso aqui foi por esse motivo, por essa razão. Bem, mas para que a gente possa concluir o nosso estudo sobre os outros sinais de pontuação, eu quero que vocês façam agora os exercícios a respeito desse conteúdo nas páginas 252 e 253 da gramática de vocês. Vocês vão ter exercícios onde terão a possibilidade de identificar o uso desses sinais, por que eles foram utilizados, incluindo o que a tia trabalhou assim, a questão do mas, a questão da enumeração de palavras, ok? Para que na próxima aula nós possamos fazer a correção e a revisão desse conteúdo. Então, página 252 e 253 da gramática, onde nós falamos sobre outros sinais de pontuação. Beijo em todos vocês. Saudade grande.